E muitos irmãos aqui sabem que o Rodolfo ele ficou um tempo de banco. Eu poderia muito bem pegar e jogar na cara dele tudo que ele fez, falar tudo que eu estava passando, só que o Espírito Santo, ele me deu sabedoria naquele momento. E eu resolvi, em vez de criticar ele, em vez de acusar ele, eu resolvi dar a mão para ele se levantar. Porque eu sabia que se eu falasse qualquer coisa ao contrário, talvez ele não teria conseguido se erguer. Talvez ele não estaria nem hoje mais na igreja. E isso ia trazer grandes consequências para a nossa família. Então, o que eu falo assim, que as irmãs hoje em dia, se o marido não tem agradado, não tem feito o que a irmã quer, se o marido não tem sido bênção em casa, não joga na cara dele. Não pega e tenha uma discussão que não precisa. Dobra os joelhos e ora para Deus. Aleluia. Fala com Deus, porque eu sei que Deus é fiel. Aleluia. Ele vai mudar. E não é com palavras, com conversas, com brigas que a gente vai conseguir isso. É sem palavra alguma. É com as nossas atitudes. Eu queria voltar lá ler em Tito, no capítulo 2, então eu vou fazer as irmãs abrirem para mostrar na palavra o que Deus fala sobre isso. Em Tito 2, no versículo 3, fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui nesse versículo, é mais um versículo que mostra o quanto é sério a mulher se portar como uma mulher de Deus. Tito 2. E fala que, eu creio assim que aqui fala as mulheres idosas, mas pode também dizer aquelas que têm mais caminhada com Cristo. A gente que está há mais tempo na igreja, a gente tem que ser exemplo, não só para essas jovens que estão vindo, mas como aquelas que estão chegando na igreja, que ainda não conhecem a palavra de Deus. A gente tem que saber se portar diante delas. Quem tem filho adolescente tem que saber se portar, se mostrar como é ser uma mulher de Deus, porque a gente é o espelho dos nossos filhos. E eu vejo isso com a Ana, né, que ela tá crescendo, ela tá vendo assim, e como eu tô grávida, eu tô com muito enjoo assim de cheiros, né. E às vezes o Rodolfo chega do serviço e fala, vai tomar banho, depois você vem dar um abraço. E ela começou a repetir, eu falei assim, misericórdia. Então, é o nosso espelho, querendo ou não, né? Então, a gente tem que saber se portar, porque aqui fala o quão sério é isso, que fala assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se a gente não saber se portar, a palavra de Deus vai estar sendo difamada. Então, isso é muito sério, porque não é nem a gente que vai ser difamada, mas é a palavra de Deus. Então, é muito sério como a mulher se porta nos dias de hoje. E, voltando em 1 Pedro, na parte que fala sobre o versículo 3, que fala assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Porque nesse versículo fala assim que, principalmente hoje em dia,
as mulheres às vezes se preocupam tanto com a vestimenta, tanto com a moda lá fora, e se esquece do interior, se esquece de cuidar do espírito. E eu vejo assim que muitas mulheres às vezes se espelham, né, nas famosas que tem aí, olha a moda, fala assim, eu quero um vestido igual, eu vou me vestir assim, eu vou comprar isso, comprar essa maquiagem, essa maquiagem tá vendendo, então eu vou lá comprar, eu vou comprar esse vestido porque é o que tá na moda. E às vezes essas palavras, o que eu falo, vem primeiro para mim também. E às vezes a gente, na hora que tem os congressos do círculo de oração, a gente fica tão preocupada, né, com o vestido que a gente vai ir, como que a gente vai ir, o sapato que vai ir. Só que se esquece de dobrar o joelho e orar por aquele congresso. Se esquece de preparar o espírito primeiro. A gente se preocupa hoje em dia com tantas coisas que não vale a pena se preocupar e esquece do principal. Porque se a gente não se preocupar com o espírito, com o nosso espírito, quando Jesus voltar a gente não sobe. A roupa da moda vai ficar aqui, vai ficar tudo aqui. Só o nosso espírito vai subir. Então o que adianta a gente se preocupar com as roupas que vão ficar aqui, vai apodrecer? E o nosso espírito, como que ele está? E na 1 Pedro fala sobre isso, que fala, pois assim, foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, para a gente cuidar do nosso espírito, aqui fala que a gente tem que ser submissa ao marido. Era uma coisa assim que às vezes eu falo assim para minha mãe, para minha irmã, e elas que é do mundo não entendem, né? Fala assim, não, você também tem que ter a sua opinião. Só que não é isso, irmã. Eu vejo assim que a gente é uma só carne, mas o nosso marido tem que dar a palavra final. A gente tem que dar essa honra para ele. Porque senão não estaria escrito aqui na Bíblia que ele é o cabeça da mulher. Então a gente tem que dar essa honra para o marido. E fala lá em Provérbios 31, que fala da mulher sábia. Aleluia, glória a Deus. Em Provérbios 31, no versículo 25, fala assim que a mulher sábia, ela se veste da força e da dignidade. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Então, aqui não fala que a mulher sábia, ela veste com os vestidos mais lindos, com os vestidos da moda, mas fala que ela se veste com a força e com a dignidade. Aleluia! Essa é a mulher sábia. E no versículo 30 ainda fala assim, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia! Então, tudo que a gente veste, a nossa graça, a formosura, é engano. Mas a que teme ao Senhor, que eu creio que aqui tem muitas, isso sim é o que vai ser louvado lá no céu. Aleluia! Porque se a gente se preocupar tanto com as coisas daqui desse mundo, lá no céu, a gente não vai ter o que oferecer para Deus. Aí eu faço uma pergunta para as irmãs assim, qual é essa recompensa da gente fazer tudo isso, se portar desse jeito diante do marido, ser submissa, fazer a obra de Deus, ser uma mulher de Deus? Em Provérbios 31, 28 e 29 fala o que acontece com a mulher sábia. No 28 fala assim, que levantam-se os seus filhos e lhes chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas... Aleluia! Então, eu vejo assim que pode passar a mulher mais linda na frente do seu marido, mas ele não vai ter olhos para essa mulher, porque você
vai ser a mulher da vida dele, vai ser a mulher mais linda, se você se portar como uma mulher de Deus. E eu vejo que hoje em dia muitos casamentos estão sendo destruídos. A minha mãe, ela teve 3 casamentos, hoje ela está sozinha. Porque ela não era uma mulher sábia. Ela era aquela mulher murmuradora, que o marido chegava em casa cansado, ela já chegava falando um monte no ouvido dele, não deixava nem ele entrar em casa direito, já falava um monte. E hoje ela está sozinha. É uma coisa triste de falar, porque hoje, graças a Deus, ela está tentando servir ao Senhor. Eu estou orando para que ela venha realmente servir a Deus, ser uma mulher de Deus, para aprender a ser uma mulher sábia. Porque o casamento dela, nenhum dos 3 duraram. Ela não soube ganhar o marido, não soube ser uma mulher sábia. E eu sei que hoje em dia é difícil, né? Porque é tão simples hoje em dia você casar de novo, você divorciar e casar de novo, divorciar e casar de novo, que a palavra de Deus hoje em dia não vale para nada, para alguns casamentos. Tem muitos casamentos que não se espelham na palavra de Deus e acha que é normal, né? Você, não deu certo com um, divorcia, casa com outro. E quando aconteceu do meu marido ficar de banco, se fosse antigamente, eu creio que eu já teria falado para minha irmã, para minha tia, para minha mãe, porque eu era assim, eu não honrava o meu marido. Só que dessa vez eu fiquei quieta, eu chorei sozinha com Deus, eu dei a mão para ele e graças a Deus nosso casamento foi restaurado. Ele está servindo a Deus mais ainda. E eu creio que se eu não tivesse me portado dessa maneira, nosso casamento não tinha resistido. Então é essa palavra que eu deixo para as irmãs, que a gente venha ser uma mulher sábia, que não venha ser aquela mulher murmuradora, por mais que você esteja na TPM, porque eu sei que eu tenho muito. Até grávida tô tendo TPM, então... Mas a gente tem que saber segurar essa nossa língua, porque é na hora do nervo que você solta coisa que às vezes você não quer falar. E é nessa hora que o marido, às vezes, recebe aquela palavra como uma flecha doída. Só que a gente não percebe porque a gente está nervosa. Então que a gente venha ganhar o nosso marido aqui, sem palavra alguma, que a gente venha ser uma mulher sábia. E eu falei assim para o Rodolfo que eu estava muito preocupada em trazer a palavra de Deus, pelo temor que eu tenho. Eu falei assim, amor, eu tenho medo de eu falar alguma coisa que não é de Deus, alguma coisa errada. E eu tenho medo assim de eu não ter o tempo, falar só 5 minutos, 10 minutos e não estender. Ele falou assim, amor, só fala o que o Espírito Santo mandar. Se ele falar em 10 minutos, amém, entrega o microfone. E isso me acalmou. Amém. Então, eu vou entregar o microfone porque o Espírito Santo já falou, tá bom, né? Senão depois eu posso soltar alguma coisa da carne e aí não vai ser bom. Eu agradeço a oportunidade e eu agradeço a irmã Wanda de ter confiado na missionária. Amém. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém?